Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao penúltimo dia do nosso seminário com o maestro Paulo Monfarrege. Meu nome é Roberto Castilho e eu sou um dos ADMs do grupo. Que possamos estar em comunhão e oração para aprendermos mais um dia sobre a música. Oremos. Senhor meu Deus, esteja conosco neste momento, abrindo nossa mente, para que possamos deixar o nosso eu e colocar a Ti no lugar. Que possamos ter a mente aberta para receber os Teus ensinamentos. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Uma ótima noite a todos, os amigos, irmãos que estão nos acompanhando. É com muita satisfação e alegria que nós vamos começar, mais uma aula, a nossa penúltima aula deste seminário, e iremos abordar um dos assuntos que eu destaco como sendo importantíssimo dentro do contexto musical, porque a música ela acontece num contexto religioso e, portanto, ela é relacionada a outros eventos, que a gente entende ser eventos litúrgicos, que cria todo um processual, algo sequencial, onde emana harmonia, organização, celebração, reverência, enaltecimento da programação em si. Então, a música, ela ocorre dentro desse contexto organizacional, processual dos eventos litúrgicos da igreja. Eu gosto muito desse texto que está em Ezequiel 44, 23, que diz o seguinte: e a meu povo ensinarão a distinguir entre o sacro e o profano, e o farão discernir entre o puro e o impuro. Então, num só texto é utilizado duas palavras assim que complementam uma a outra: distinguir e discernir. Nós vivemos num tempo em que há muita informação, muita, Vivemos a era dos títulos, como nós já dissemos em algumas falas, Hoje em dia, muita gente com muita facilidade, tranquilidade, consegue, galgar ali os seus passos até a vida acadêmica, e especializações e títulos, etc. A grande questão é que muitas dessas informações são desencontradas. Nós temos falado, que há um desvirtuamento de conceitos, de conteúdos, Existe muita informação mentirosa ocorrendo aí em diversas áreas acadêmicas. Nós já abordamos algumas, está aí depois para quem quiser rever. E essas contradições torna difícil para qualquer pesquisador encontrar a verdade. Qual é a verdade acerca dos princípios do verdadeiro direito? Aí é que é o problema, porque tem professores universitários e professores universitários, cada um com uma índole diferente da outra. Qual é o verdadeiro conceito a respeito de educação? Para quem trabalha na área de educação, pedagogia, etc. Quais são os verdadeiros conceitos? Porque se abordam muitos, mas quais são os verdadeiros? Na área de psicologia,
Há conceitos e outros conceitos, enfim. Mas será que todos procedem? Há veracidade em todos? Então perceba que em todas as áreas há vertentes que são prováveis e vertentes que navegam aí numa imaginação infinita. E a música também. Nós dissemos em outras falas, não é? Que grandes maestros de nome, sabe, reconhecido nacionalmente, músicos com forte influência musical, falando verdadeiras aberrações, não é? A gente percebe que há um total desconhecimento da verdadeira ciência da música que aborda os assuntos musicais e que pode muito bem ser canalizados para o âmbito espiritual, que é o que nós tentamos fazer desde o início até então. Então cabe aos queridos examinar, pelo menos o seminário, se o seminário deu o norte para pesquisar, será que isto é verdade? O que o maestro falou procede ou não? Então nós temos que examinar, nós temos que comprovar se aquilo é verdade, não é? Ninguém é inquestionável, ninguém aqui está acima da lei. Todos nós, não é? Lembram do apóstolo Paulo que foi questionado ali pelos bereanos? Eles queriam os textos da Torá para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo não ficou chateado nem um bocadinho, ele elogiou. Olha, que bom que os bereanos são pessoas que querem, não é? Ali a prova daquilo que nós estamos dizendo. Querem contextualizar. Então isso é maravilhoso. Isso não é ruim. Por isso que quando falamos a respeito de algumas falas de representantes espirituais, é porque são questionáveis. Ninguém está acima da lei. Todos nós somos passíveis de serem questionados. Principalmente se falam coisas que não estão de acordo com o que a verdadeira ciência fala. Tem a verdadeira e tem a falsa ciência, não é? Neste outro texto, que está em 1 Reis 18, 21, o profeta Elias chega diante do povo, não é? E diz o seguinte: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão estar divididos em dois conceitos, né? Hoje já não há mais dois conceitos acerca das coisas. Hoje são infinitos conceitos. Hoje é bem pior do que na época de Elias, porque a ciência se multiplicou, não é? O achismo se multiplicou, né? O eu penso se multiplicou, e aí se tornou algo bem desafiante, bem complicado, a garimpagem da verdade. E o texto continua dizendo, se o Senhor é Deus, seguiu. Mas se for Baal, seguiu também, né? Porém o povo nada respondeu. Ou seja, o povo estava numa tentativa de misturar o que era profano com o que era sacro, né? Sagrado. E nós hoje também estamos tentando encontrar uma vaga filosófica, teológica, na própria conduta cristã, para misturar o sacro com o profano. E aí, diante desse cenário babilônico, é que nós hoje, aqui tentando falar sobre música, há quase 3 semanas, não é? Nos encontramos diante de um tremendo e gigantesco desafio de unificar os pensamentos, as opiniões, não é? Para que todos possam chegar a um denominador comum. E essa tarefa
é sobre-humana. Nós não temos essa capacidade. A gente tenta, não é? Mas só Deus é que pode fazer isto. Só Ele que pode dar o discernimento. E mais, Ele só dá o discernimento quando nós vamos em busca do discernimento. Ele não dá assim, sem que nós procuremos, não é? Muito bem, diante disto, vamos analisar um pouco sobre liturgia, não é? O vocábulo liturgia, em grego, formado pelas palavras, pelas raízes, né? Laos, que é povo, e urgia, trabalho, ou seja, é um serviço ou trabalho público. Então, a princípio, essa palavra era uma palavra secular, não é? De âmbito secular, de aplicação secular, onde se faziam trabalhos públicos, não é? Era um trabalho comunitário para todos, benfeitoria pública. Então, esse era o princípio da palavra liturgia, não é? Então, hoje, falar de liturgia, não é? Para algumas pessoas provoca determinados arrepios, né? Em muitos evangélicos, né? Alguns lembram de um culto rígido, né? Engessado, excessivamente formal, né? Carente de espontaneidade, espiritualidade. Outros já, quer dizer, cada um de nós temos uma concepção do que seja liturgia. Mas nós tentaremos aqui, né? Nessa abordagem, falar um pouquinho a respeito de liturgia e para que nós possamos pensar um pouco a respeito, não é? No ministério de Cristo, os antigos sacerdotes judeus, né? Eles tinham uma prática, um formalismo ali, né? Da religião oriunda já desde da antiguidade. E Jesus se presenciou, não é? Uma certa ocasião, Jesus chegou numa sinagoga, como era de seu costume aos sábados, para ler, e ofereceram a ele que lesse um trecho da Torá. Aí foi que ele abriu naquele texto de Isaías, sentou-se numa cadeira apropriada, né? Após a leitura, porque a leitura era feita primeiramente em pé, não é? A leitura era feita em pé. Então havia todo esse cerimonial, não é? Após a leitura ser feita, muito bem, todos ali reverentemente ficavam apostos, e vamos dizer, o preletor, a pessoa que ficava responsável pela palavra, pela leitura, sentava-se, não é? Naquele lugar especial, não é? E dali começava então as suas explicações a respeito do texto. Então, em todas as eras houveram manifestações litúrgicas, não é? E nós devemos nos focar, assim como a música, nossa herança musical é da Reforma, a nossa liturgia também é oriunda da Reforma, não é? Então, a nossa linha de raciocínio será neste caminho. O que nós percebemos hoje, né, nos dias atuais, em nossos dias, é que as sequências praticadas no decorrer do culto, né, todo aquele processual ali, em muitas igrejas, nós não podemos dizer que sejam todas, mas em muitas igrejas, esses atos são muito simples e pouco criativos, né? E com muita frequência se vê o quê? Pessoas com pouco treinamento anunciando, né, de forma mecânica os atos da liturgia, né, sem um adequado treinamento. E nós precisamos revitalizar a consciência da grande riqueza, não é, queridos?
que há em uma boa liturgia muito bem conduzida, né, e legada pelo passado, principalmente, como falamos agora a respeito da reforma. Nós, infelizmente, queridos, né, com muita tristeza, estamos abandonando os princípios da liturgia. Por isso que seria interessante fomentar discussões, né, mais apuradas e mais muito bem conduzidas a respeito desse tema, para que, por meio de debates saudáveis, não é? Possamos discutir o assunto para que o culto público se torne mais significativo para o qual ele foi criado, e edificante e evangelístico também, não é? Refletindo o que? As convicções bíblicas, teológicas, não é? Oriundas da tradição reformada e dos bons exemplos também que nós temos registrados aí na história. Lutero, como nós dissemos em outros temas, não é, vinculados a este, Lutero já estava acostumado com aquela liturgia onde o povo não participava de coisa alguma, eram meros espectadores, não é? E o clero era que dirigia o canto ali gregoriano, ou o canto-chão, e os atos da missa eram todas ali, né, acontecendo de uma forma, de uma participação muito elitizada e restrita. Lutero chegou a dizer que aquilo ali era algo muito frio, não é? E que aquilo contrariava, não é, até os atos de Cristo, que Jesus estava com as multidões, não é, entre o povo. Jesus, muitas das vezes, deixai vir a mim os pequeninos, porque, não é, várias ocasiões o povo queria ter acesso pessoal com Jesus. Ele, muitas das vezes, deixem que ele venha até mim, não é? Outra ocasião ele disse, mas alguém me tocou. Ele disse, mas mestre, com tanta gente, o senhor está preocupado com alguém que lhe tocou? Então Jesus sempre quis ter esse contato pessoal. E Lutero, então, entendendo dessa maneira, por essa ótica, ele queria tornar um culto, uma programação religiosa mais contemporânea da sua época, completamente aversa àquela que ele já estava acostumado, não é? Ao longo dos anos, vendo aquilo, o povo não participando, né? Então, a reforma desenvolveu um papel preponderante para nós nos perguntarmos de onde veio a liturgia que nós utilizamos hoje. Por que fazemos assim, né? Ou pelo menos como era, um pouco mais, né? E a nossa herança veio destes homens de Deus que foram utilizados para criar toda uma sequência magnífica de litúrgica onde o povo pudesse participar um pouco mais. Por isso nós podemos afirmar que a reforma protestante, não é, em primeiro lugar, foi um movimento de retorno às Escrituras Sagradas, as verdades de Deus sendo restauradas ali, naquele momento. E dentre as verdades restauradas, além das teses, não é, a música junto com a liturgia. Por isso que música é a irmã gêmea da liturgia, né? Não dá para desvincular isto, porque um complementa o outro, né? Um precisa do outro. A música, ela embeleza todo o processo da liturgia, né? E a liturgia sistematiza toda a participação musical, né? Então, veja como as coisas se complementam, né? Por isso que a liturgia era essencialmente necessária. Essencialmente necessária.
Se eu começo a mexer na liturgia, ou começo a mexer na música, entenda bem o raciocínio, me dá também vontade de mexer na liturgia. Porque o problema da música gospel é que ela não impõe limites. Você vai numa degradação igual montanha-russa que só desce, né? O problema da música gospel, oriunda da popular, é isso, não é? Se você quiser, você vê no YouTube grandes músicos, mas eu estou falando músicos bons, né? Claro que para o contexto mundano. Grandes especialistas dizendo que nós não temos mais música boa no Brasil. Acabou, agora que tem lixo musical, né? Então eles estão pleiteando, estão reivindicando que se volte às origens, pelo menos da MPB, pelo menos. Então essa discussão já é bem conhecida. Na etnomusicologia, quem participou sabe que a discussão é essa. A qualidade musical. Trazendo para o nosso universo cristão, é a mesma discussão, só que a música é outra, né? Então, quando eu mexo na liturgia, na música, tá? Tem igrejas que primeiramente mexem na liturgia, né? E aí a música já começa, quer dizer, uma coisa vai destruindo a outra. Por isso você vê que elas estão tão relacionadas que seu baixo nível da música pode esperar, não vai demorar muito. O culto se torna um programa de TV. Entende? Então há uma linha de pessoas que entendem que nós temos que alcançar o mundo todo. E para alcançar o mundo todo, eu tenho que fazer música que seja exatamente igual, não é? Que ela se identifique, essa é a grande desculpa, com as pessoas, não é? Enfim, que eu possa ir nas tribos ali. Eu tenho que fazer música que eu possa ir encontrar, me aproximar de todas as tribos. Então, tem pessoas que têm aversão à organização, não digo ao formalismo exacerbado, mas um pouco de formalismo. Queridos, tudo é um tempero. Enche de sal a tua comida, mas também faz a comida sem sal. Não tem como. Você tem que ter um tempero equilibrado para fazer aquele prato ficar saboroso. Isso é uma química. Isso é um sábio uso desses ingredientes que vão fazer o prato ficar perfeito. E quanto mais sábio a pessoa que está preparando o prato utilizar os temperos certos, mais saboroso ele fica. É óbvio. Então, o que é que tem ocorrido? Tem uma linha de pessoas aí que estão trocando a liturgia que traz seriedade, solenidade, né? Que são palavras que eu gosto muito. Solenidade, não é? Organização. E esse vagão desse trem vai puxando outras coisas, não é? Como a solenidade, a organização bem feita, as coisas ocorrendo de forma precisamente dentro do tempo. Isso vai trazendo o quê? Ao público, ao povo, aos fiéis que estão ali ouvindo. Reverência. Reverência. Hoje nós estamos numa crise de reverência tremenda. Não só no mundão, ninguém respeita ninguém, nem autoridade, nem coisa nenhuma. Há uma anarquia generalizada e isso já está dentro dos átrios da cristandade. Não é? Se vê muita anarquia, se vê muita coisa mal feita. Pessoas querendo ir misturando coisas. Engraçado que o mundo determina que se eu vou para uma formatura, eu tenho que ir muito bem vestido. Eu não posso ir de jeans rasgado, de tênis, falar de uma solenidade na escola do teu filho, por exemplo. Você já pensou? Uma coisa bem solene, etc., não é? Você vai dizer, não, mas a minha escola pode ir com qualquer coisa. Não, lamento então, desculpa, mas eu lamento. Mas há solenidades que não dá para
para você perceber ali no Senado Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, num órgão onde exige, não é, um comportamento mais refinado. Eu não estou aqui falando de moral dos candidatos, isso aí é outra coisa, isso é outro assunto. Eu estou falando de cerimonialismo, que é uma graduação de faculdade. Quer dizer, enquanto nós estamos abandonando, estamos andando igual caranguejo para trás, dizendo, isso aqui não precisa ser assim, basta pegar o microfone e passar esse microfone de mão em mão, e aí o culto vai acontecendo. Um monólogo. Terminou um, vem o outro, aí, mas as cadeiras da plataforma. Não, só quando tiver Santa Ceia, aí todo mundo senta. Ridículo, irmão. Ridículo. É horroroso uma coisa dessa. Né? Você diz, na minha igreja não é assim. Amém. Mas isso tem se proliferado na maior parte das igrejas. Uma banalização do culto. Banalização da programação da igreja. Que é algo que foi criado para ser solene. Não banal. Você quer fazer um programa, você sai daquele lugar, daquele espaço erudito, daquele espaço sagrado, saia dali e vá para uma casa noturna, que aí lá você faz um palco, aí tem luz, aí tem fumaça, tem tudo quanto é coisa. Aí lá é ideal para você fazer um palco e passar o microfone de mão em mão. Agora é a sua vez. Né? Fala, deixa o microfone sozinho ali em cima, aí vem outro, pega o microfone e fala, já anuncia uma outra coisa. Programa é assim. Quer dizer, alguns programas horrorosos, porque tem programas até que não é assim, então é bem organizado mesmo. Então nós precisamos pensar, e é por isso que nós vamos estudar esse assunto, esquadrinhar esse assunto. Se os senhores pesquisar a vida de Lutero, né, vai ver que Deus escolheu a pessoa certa mesmo. Queridos, Deus é perfeito. Né? Quem será o reformador, não que vai sacudir o mundo? Tem que ser um bom teólogo. Tem que ser alguém que tenha espírito de liderança. Eu vou capacitar, não é? Vou capacitar. E Lutero tinha algo muito além, que era a sua formação musical. E as melhores escolas de música na época de Lutero eram escolas monásticas. Ou seja, eles estudavam música naquelas catedrais, naqueles monastérios, com muita profundidade. Não é? A própria música erudita, não é? Ela recebeu uma herança musical, técnica, muito grande, graças à música sacra, que era feita exclusivamente, única e exclusivamente para a igreja. Não é? Então era uma música de excelente qualidade, magnífica qualidade. Né? Ellen White, quando escreveu no Grande Conflito, menciona, né, nós vamos mostrar no texto, que há pessoas que podem pensar que a música executada por Roma, pelo romanismo, era uma música ruim, ou era uma missa muito enfadonha. Ela diz lá, ressalta, estão enganados. Era algo suntuoso, era algo maravilhoso, a música era magnífica. Claro que ninguém está aqui elogiando, eu estou apenas dizendo que ela menciona isto com o intuito de mostrar que, querido, liturgia tem a ver, uma boa liturgia, uma boa música, são armas poderosas para o evangelismo, para atrair pessoas. Depois a gente vai mostrar o texto e a página de onde ela disse isso. Claro que não é para a gente copiar exatamente naqueles moldes, mas no geral, a liturgia boa, uma boa liturgia e uma boa música são ferramentas poderosas. Estas sim
são ferramentas que enchem a alma, atrai pessoas. E é por isso que o inimigo tem trabalhado nesses dois fatores para destruir, porque se enfraquecer isso, armas fracas de fino calibre, não é? Então, por que o inimigo tem intenção em destruir liturgia e música? Por quê? Porque uma péssima liturgia, uma péssima música, eu vou trazer foi o que aconteceu com Constantino. Constantino, não é? Ao ele se converter falsamente, de forma falsa, ele trouxe um monte de autoridade, um monte de gente para dentro da igreja. Mas eu te pergunto, nós sabemos pela história qual era a intenção da conversão de Constantino e daquela maré de pessoas entrando para a igreja. Né? Hoje entra muita gente, encantado pelos canais televisivos, né? E rádios e televisão aí, evangélicas aí, tem trazido muita gente. Mas é gente que não é? Que o fator conversão, é notório que não existe. Então existe a quantidade de pessoas convertidas, trazendo com muita força o mundanismo cada vez mais exacerbado para dentro da cristandade, e aí fazendo tudo se transformar numa baderna total, numa desordem total. A famosa e conhecida expressão só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória, não é? Foi baseado naquele texto que está em 1 Coríntios 10:31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa tem que ser feito para a glória de Deus. Não é? Se a música não chama a atenção do executante, se a música não traz fama para executante, nem, não é, outros, vamos dizer, atributos, então essa música é uma música que é politicamente correta. Mas o que se vê hoje é exibicionismo musical, é culto à música. A música tem o seu lugar no culto, na liturgia, mas hoje está de uma maneira descontrolada. Porque a música não é a correta. Ela não serve para adoração. E uma vez que a música não sirva para adoração, ela começa a mostrar quais são as suas verdadeiras intenções, quais as suas finalidades. E aí nós vemos exibicionismo, mundanismo, roupas cada vez mais ousadas, fala cada vez mais torpe e vulgar, comportamento cada vez mais secularizado, pós-moderno. Afinal, já foi dito isso, a igreja está pós-moderna, não é? Já foi falado isso aí, nós mostramos, né? Os líderes sabem que a igreja está bem pós-moderna, então, tranquilo, é normal, né? Na cabeça deles só, né? Então, o que a gente percebe? É que a música não mente, queridos. Música não mente. Você percebe pela música quais os efeitos e o que ela está causando na vida das pessoas. Pelos seus frutos musicais os conhecereis. Johann Sebastian Bach, sempre nas partituras que ele escrevia, de músicas que ele compunha, não para ganhar o Grammy, nem coisa nenhuma, mas ele compunha também não para ganhar dinheiro, nem nada, mas ele compunha para honrar a Deus. Ele colocava sempre a sigla SDG, né, que equivale à frase que nós dissemos, somente a Deus a glória. Então todas as partituras dele tinham essas iniciais. Que maravilha. Isso serve para nós nos lembrarmos que não é nós que temos que aparecer no louvor, não é você e nem eu. Nós temos que entender que nós somos representantes da congregação diante de Deus e que cada música sendo executada ali, você está tendo a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, não é? E não chamar atenção para si próprios, ok? Né? É isso que nós temos que estar em mente.
Quando nós fazemos tudo, pensando na glória a Deus, na glória pertinente a Ele, não a nós mesmos, nós conseguimos resultados especiais, maravilhosos. Quando nós usamos a coisa certa, não é? De forma correta, os benefícios são excelentes. Mas quando nós queremos fazer a nossa própria vontade, achando que nós estamos certos por fazer aquilo, as consequências virão. As consequências virão. Está sendo cogitado aí, não é? Que as coisas podem ser feitas de qualquer jeito. Deus não se importa, Deus olha só o coração, não é? E não é bem assim. As coisas têm princípios estabelecidos, têm normas, não é? Então nós precisamos entender que tudo tem que ser para a honra e a glória de Deus. Por isso que a reforma protestante ela mudou drasticamente, né, a história da igreja em todos os seus aspectos, né, religiosos, sociais, não é, humanitários, mudou radicalmente. Né? Por quê? Porque os princípios na mente dos reformadores eram um. Esses mesmos princípios nós precisamos resgatar na nossa mente como liderança, para que nós não percamos os valores estabelecidos como princípios para a liturgia e para a música dentro da igreja. São princípios, e princípios não se negocia, só se cumpre. Se eu começo a mexer em princípios, eu começo a estabelecer meus gostos, aí acabou, aí destrói tudo. Eu tiro princípios e coloco os meus gostos. Não, eu prefiro isso aqui. Eu prefiro assim. E aí, você pode ter certeza que a anarquia será crescente e degradante. Aprofundando um pouco mais essa questão da banalização da liturgia, a gente percebe que dentre inúmeros fatores tem havido a banalização do púlpito, né, conhecido como tribuna. Né. O texto diz: mas as coisas erradas transpiram muitas vezes na sagrada tribuna. Livro Evangelismo, página 145. As coisas que a gente percebe hoje nos dói a alma, porque talvez para quem entrou na igreja há 5, 3 anos atrás, não vai perceber coisa nenhuma, não vai achar aquilo natural. Mas quem veio de uma época em que pegou um pouco de uma música um pouco melhor, não era ideal, mas um pouco bem melhor que esta, e uma liturgia muito mais organizada, solene, bem trabalhada, né, diferente desta, sente falta. É mais difícil, dói mais. Dizem que o que os olhos não viram, o coração não... as pessoas que são recém-convertidas, para mim recém-convertida é de 10 anos para baixo. Né? Essas pessoas não conheceram uma cristandade de 30 anos atrás, de 3 décadas atrás. Era bem diferente. Bem diferente. Naquela época, coisa sagrada era bem diferente do que não era sagrado. Então, quem pegou isso aí, vivenciou, que é o tal negócio da vivência. Quem vivenciou, sabe muito melhor do que aquele que não vivenciou. Quem não vivenciou não teve noção. Né? Só na literatura lendo, mas não vivenciar é estar lá, sentir e ver que há muita diferença na adoração agora, de agora, para a adoração de 30 anos atrás. Muita diferença. Não é? Então uma delas é que
o púlpito virou mesmo só uma tribuna para se pregar a palavra ou falar uma coisa aqui, outra coisa ali, não é? E nós estamos entrando na era da extinção da plataforma. Isso nos dói muito, né, na alma, porque a plataforma está ligada à organização, à participação mais das pessoas ali no altar. Por que o púlpito é construído, não é, num ponto mais elevado do que a nave da igreja? Então, normalmente, ele é mais elevado para ser destacado. As pessoas que vão lá para cima, essas pessoas já sabem que tem que ir com a consciência de que tem que haver um preparo, não é? Ou pelo menos se sabia isso antes, um preparo espiritual para estar lá. Essas pessoas estão representando a nave da igreja. Então enchia, não é, os olhos, a vista de vermos uma bela plataforma entrando, não é? Com aquela solenidade, todos de pé, como se fosse uma, né, um evento jurídico, não é? E até hoje os congressos, encontros, formaturas, eventos formais, não se abre mão da tribuna coletiva, onde várias pessoas vão falar, olha, mesa redonda, não é? A mesa de debate, você vê um grupo de pessoas falando ali. Quer dizer, repito, enquanto nós estamos andando para trás, o mundo ainda continua entendendo que estas coisas, esses procedimentos trazem austeridade, trazem seriedade, trazem solenidade, trazem respeito, não é, de quem está ali observando. Então nós precisamos pensar nisto, não é? Se vale a pena tirar, mudar esse cenário, não é? De colocar ali só uma pessoa falando por vez. Não é? É muito complicado isso, sabe? Dói na alma, isso aí. Então é difícil desvincular a imagem de uma tribuna solitária. É difícil, né? A não ser que ela seja para fins políticos dentro de uma casa onde se pratica a política, né? Mas no âmbito espiritual, no âmbito religioso, a gente percebe que a tribuna são pessoas falando, cada um tem uma parte, inclusive o preletor do dia. Mas há outras participações ali, não é? E isso fica maravilhoso, porque passa para a congregação, para a assembleia, não é? Que há várias pessoas tendo o mesmo pensamento do preletor. O preletor não está sozinho. Todos ali estão corroborando para que aquela hora, aquele momento, seja dividido em organizações, em falas, né? E todos ali têm uma mensagem a dar. Tira aquele monólogo e aí fica algo que à vista, nos olhos, né? Fica muito bem organizado. Então são essas coisas que a gente precisa pensar, né? Então é um lugar coletivo, não individual. Então, o conceito sobre ritual é que o ritual é um conjunto de gestos, palavras e formalidades, claro que moderada, geralmente imbuídos de um valor simbólico, né? Há todo um simbolismo ali. Se você for para Apocalipse, você vai ver lá, não é? Deus sentado no seu trono e 24 anciões ao seu redor. Olha ali uma plataforma. Se você for perceber ali toda aquela solenidade, não é? A organização perfeita de como o louvor e a adoração é feitos lá, nós temos indício para entender que as coisas lá obedecem uma ordem. Pena que as pessoas associam essa palavra ordem,
liturgia e etc e tal, com uma coisa muito chata. E nós lamentamos pelo quê? Pelo conceito da liturgia ou pela falta de conhecimento da pessoa ficar fazendo essas comparações, não é, lamentáveis e equivocadas? A quem nós temos que lamentar? Não é? Então nós temos um cerimonial. Deus é cuidadoso com isso, não é? Você vê ali, não existe nada mais abrangente e teologicamente fácil para entender que Deus é um Deus litúrgico, que ele criou o santuário com muito ritual. E esse santuário ele não está extinto, não. O terrestre sim, mas o celestial, Hebreus me diz que não, que continua. E que os ritos são os mesmos. Só que agora real. É o tipo, não é? Então, quer dizer, nós precisamos entender que Deus é esse, é um Deus litúrgico, ele gosta da liturgia. Deus é um Deus de decência e ordem. Isso está escrito. Assim está escrito. Ele é um Deus de decência e de ordem. Decência e ordem. Não é? Nós até temos um título parecido, né, na bandeira nacional. Né? Quer dizer, a ordem ela é importante. A ordem, queridos, ela gera progresso. Veja que Ellen White comenta que uma arma poderosíssima das cerimônias romanistas, não é, ali da Idade Média, era a solenidade e a qualidade, não é, da liturgia. Claro que, repito, para não ser mal interpretado, não é? O ponto de vista que ela está mostrando era que, de fato, estas coisas corroboravam, viabilizavam o vislumbre das pessoas. As pessoas não gostavam de ir à missa por não participar de nada. Não, mas era tudo muito bem organizado, era tudo muito bem preparado. E isso se tornou uma arma poderosa, atrativa. Isso é que você quer incrementar a tua campanha a tua campanha evangelística? Não fique com o banal, não. Coloque coisa suntuosa que você vai ver o resultado. Não é? Há um resultado tremendo quando você coloca um pouco de formalidade, um pouco, é com tempero, né? Tempero. Então é neste sentido que admite-se que Roma tinha isso como uma arma poderosa, liturgia e boa música. Dando ênfase ao que nós estamos tentando dizer, é que é reconhecido, quer dizer, nós somos obrigados a reconhecer que as missas daquela época eram muito solenes, com música de excelente qualidade. E isso contribuía para atrair as pessoas, não é? Ninguém aqui está pregando, dizendo que aquilo era melhor, e vamos fazer igual, né? Todo mundo com vela na mão, não é? Não é nada disso. Nós estamos dizendo que o modelo, a ideia da suntuosidade, de tudo sendo muito bem feito, isso ajudava a fazer com que as pessoas fossem à igreja. Então nós precisamos pegar um pouquinho deste tempero, ou da ideia do tempero, de que liturgia é importante, ela é evangelística. Liturgia tem tudo a ver com ganhar almas. Faça um programa muito bem feito, com boa música, que Deus fará parte dele. O tempo já nos exige que paremos. Então, por enquanto, nós vamos terminar aqui. No entanto, amanhã a gente vai dar prosseguimento e o desfecho do seminário. Obrigado pela oportunidade
Que Deus nos dê uma ótima noite abençoada na sua proteção e um forte abraço a todos. Muito obrigado. Agradecemos a todos que estão acompanhando o seminário. Amanhã será o último dia desse importante aprendizado. Aproveitemos. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por estar conosco sempre. Agradecemos e entregamos tudo o que somos. Te peço, Senhor, que regue a nossa mente as sementes que aqui foram plantadas. Guie nossos passos, perdoe nossas imperfeições e nos ajude a sermos mais semelhantes a Jesus. Tudo isso te peço no santo nome de Jesus. Amém.